Ok, acho que já estamos online. Olá, boa noite, bem-vindos. Boa noite a todos os que nos ouvem e aos presentes. Bem-vindos a mais um Chá, Conversas e Saúde. Desta vez sobre... Osteopatia pediátrica. Exatamente. O que é, para que serve, quando Alguns mitos. Isso. Algumas verdades. Para que é que serve, quando é que se deve levar a criança ao osteopata ou não. Tentar aqui que esta conversa seja algo dinâmico e, portanto, se tem alguma dúvida que nos queira colocar, esteja à vontade. Estamos aqui exatamente para falar sobre isso. Eu sou a Joana Leão Saigo, sou a CEO aqui da Physiosolutions, sou fisioterapeuta e formada em osteopatia e osteopatia pediátrica. E a minha colega é a Sou Carolina, também sou formada em fisioterapia, osteopatia e também aqui osteopatia pediátrica. E estamos aqui juntas na clínica para dar uma resposta mais abrangente e cada vez melhor aos nossos bebés e às nossas crianças. Porque a osteopatia pediátrica não é só para bebés. Primeiro mito. Primeiro mito. Não tratamos só bebés. É muito mais fácil trabalhar com um crânio com poucas semanas, meses, um ano. Mas se nos chegar uma criança de 2 anos, nós também trabalhamos com ela. Com 2 anos ou mais, não é? Com 4, com 5, Claro com 6. Claro que é como a Carolina disse, isso é que é o primeiro alerta da noite. Qualquer situação que seja para tratar é sempre preferível o quanto antes, porque há muito mais receptividade das estruturas e a capacidade de adaptação das estruturas a esta moldagem, no fundo, da osteopatia vai permitir este reequilibrar. Quando já tem 4 anos, 6 anos, já começa a ser difícil. Claro. Inclusivamente por causa das questões de comportamento, de gerir. Não param quietos. Não é? Temos que gerir ali no gabinete, com brinquedos, com toda uma interação com os pais, com a família, para tentar manter as crianças envolvidas, participativas, enquanto nós fazemos o nosso trabalho. Falas aí da família. A nossa abordagem passa muito também pela família, não é, Joana? Além de tratarmos a criança, o bebê, nós vemos muito o ambiente em que ela está. Eu acho que isso aqui é uma coisa importante a ressalvar. Nos difere também um bocadinho. Nos difere e que alertamos a quem nos ouça que tenha este cuidado. Não há criança sem família. Não é? Não há criança sem família. E a criança, no fundo, é o reflexo da família em si. Não há uma criança bem ou mal comportada. Na realidade, há manifestações. Os bebés, e aqui sim, especialmente os bebés, não têm outra forma de comunicar e vêm ter connosco. Porquê? Porque o meu bebé chora muito, o meu bebé está inquieto, está mal disposto. E isto é que faz com que os pais venham, no fundo, às consultas. Mas a verdade é que não há bebé sem família. E, portanto, a envolvência da mãe, a envolvência do pai, dos avós, que já tivemos aí crianças que vêm com os avós. E muito bem representados, tem uma importância fundamental no desenvolvimento da criança. E isto faz parte também aqui da nossa abordagem, não é? Porque nós não vimos só a componente estrutural do bebê, portanto, vamos ali a fazer a parte manipulativa, não, de todo, não é esse o objetivo, só a parte mecânica, também a parte emocional e sensorial. Exatamente. E isso é que eu acho que é aqui a grande mais-valia, a grande diferença nas abordagens. É quando nós começamos a ver o todo que está à volta da criança e do bebê. E isso faz muita diferença. Porque há casos em que, muitas vezes, é uma questão comportamental da família, inclusive. E os bebés, no fundo, são o reflexo disso. São eles que estão a passar essa mensagem, não é? Exatamente. Por exemplo, caso de refluxo. Lembras-te que tivemos aqui um caso em que, exatamente, o que é que acontecia? A mãe estava a viver uma fase muito complicada da vida, não é? Estressante. Muito estressante. Portanto, tinha uma grande produção de cortisol. O leite estava cheio, carregado de cortisol. E, portanto, aquela bebê tinha cólicas e dores e queixas da mãe. Imensas pelo stress que a mãe lhe passava. Mas se nós não tivermos esta visão tão abrangente, só nos focarmos no bebê e não olharmos o ambiente, não é? Que ela está 24 horas por dia. Exatamente. Aqui connosco está uma horinha, não é? Mas repara que quem trata o bebê não somos nós. Nós temos que passar muita coisa aos pais, não é? Na realidade, a continuidade do tratamento começa depois. Casa. E por isso é que é tão importante, e isso é uma coisa que nós gostamos muito de fazer, que é a questão do empoderar os pais. Dar as estratégias aos Se pais. nós aqui tratarmos, eles forem para casa e acontecer exatamente a mesma coisa, lá está, o bebê volta a assumir as coisas dos pais, não é? Exatamente. Volta a absorver.
Isso, né? E isto é verdade em vários níveis. Estava-me aqui a recordar, por exemplo, na passada terça-feira que tivemos com a psicóloga Mariane, em que estivemos em sessão com ela a observar as crianças, e estamos a falar já de crianças com 4 anos, 3, 4 anos, Sim. portanto completamente diferentes de um bebê, não é? Em que a nossa abordagem aqui foi olhar para o movimento e avaliar absorver o que eles estavam a transmitir, com o apoio da psicologia. Portanto, isto é um trabalho muito interessante. E quem diz que a psicologia diz com a nutrição. Certo, não é? temos cá a nossa Andreia. A nossa Andreia Caetano, health coach, que há de nos estar provavelmente a assistir, que temos uma abordagem muito gira, não é? Estar ali. Enfim, dá imensas estratégias aos pais. É incrível! E vemos aí já crianças doentes, não é? Sim. Que nós estamos a ajudar de uma maneira, mas a Andreia conseguiu ajudar de outra e chegou-nos cá na semana a seguir, ou completamente diferentes. Pronto. Com mais bochechas. Não, e foi muito interessante porque, à medida que eu estava a trabalhar com o bebê, eu ia transmitindo à Andreia o que é que eu sentia do bebê em termos de sistema digestivo, e a Andreia ia, em conversa com a mãe, não é? Ajustando o plano alimentar e adaptando. E, portanto, isto fez toda a diferença. E numa semana foi uma diferença imensa no comportamento, inclusive, daquela criança. Aqui já era um menino com perto de 2 anos, portanto, uma questão já um pouco mais avançada. Portanto, tudo isto é osteopatia pediátrica, é o nosso conceito, não é? Da nossa osteopatia pediátrica. Exatamente. Mas vamos recuar um bocadinho. A osteopatia pediátrica começa só quando a criança nasce? Ou recuamos aqui um bocadinho, muito? É verdade. Quem nos segue e quem é nosso cliente, no fundo, não é? Que vem ter connosco, percebe que nós abordamos muito a questão do parto, mas abordamos muito a questão da gravidez e da mãe, da vida da mãe e do pai, não é? Antes. Portanto, a osteopatia, na realidade, a vontade de equilibrar um sistema, que é o que a osteopatia pretende, a osteopatia e a fisioterapia, que nós somos as duas coisas, não é? A vontade de equilibrar este sistema vem desde o início. Portanto, uma gestação que ocorra com uma mãe que se mexe, uma mãe bem nutrida, uma mãe emocionalmente equilibrada, mais uma com vez apoio, a nutrição aqui. mais uma vez a nutrição, é uma gestação que tem mais possibilidade de correr bem. Não é? Claro que nós também vamos buscar ainda coisas mais atrás. Nós vamos lá mais atrás e o contacto com o corpo permite isto. É aí que entramos até com a abordagem da psicóloga, não é? Porque nós entramos em contacto com o corpo. E o bebê, até aos 3 meses, não é? Quando ele ganha a noção do eu. É nos primeiros 3 meses em que ele fica a identificar-se com eu sou uma pessoa. Portanto, estes primeiros 3 meses são mesmo muito importantes. Muito importantes. Muito importante aquilo que nós falamos sempre com as mães, não é? Quando está visual, sim. Contacto visual durante a amamentação. Olha, hoje não. Ontem tive uma aula, por causa disto da visão, em que o bebê vê o reflexo no olho da mãe. Por isso temos que ter aqui um bocadinho de atenção quando está a amamentar ou a dar o biberão, estar com o olho no olho. Olho no olho. Isto é para o bebê. Para o bebê ver o seu reflexo também. Exatamente. Isto cria o vínculo para o bebê, porque fica a identificar a mãe, não é? E cria a relação. Não é? Um palmo, por isso. Sim, mas aquela figura. É? Sim. E depois tem outra vantagem, que é para a mãe, em termos cerebrais, estimula a produção de ocitocina, hormona do amor, etc., que faz a ajuda toda da produção de leite, portanto, mais um bónus, faz a redução da dor, do cansaço, portanto, as hormonas são fundamentais nesta fase. E o bebê começa a estar ao colo, a estar aconchegado, a estar envolvido no chamado rolling, e quem trabalha aqui um bocadinho na questão da psicanálise vai nos perceber esta linguagem, a questão do rolling, porque o bebê, quando está dentro da barriga, e aqui é sempre interessante pensar, se tivermos um bebê dentro da barriga, aqui o nosso Manuel vai nos ajudar. A maior parte dos bebés está nesta posição, não é? Dentro da barriga. E quando o bebê está dentro da barriga, a envolvência dele, o contacto, o limite dele, não é nem a roupa, nem nada, é o útero da mãe. Não é? E, portanto, aí ele tem a noção de limite. Quando vem cá para fora, ele vem para o vazio. Para o desconhecido. Para o desconhecido. E isto é assustador.
Daí o rolling, darmos a Daí a noção importância do do contacto, do encontro, do voltar a estar. Isto realmente é muito organiza importante. muito. Organiza muito o bebê. E não é nenhuma nem duas vezes. E tu também, a gente vai falando sobre isto aqui na teoria, eu também apanhas. Muita questão de um bebê que está longe de si mesmo. Não é? Um bebê que chora ou que mama e está ali, está tenso, e está Em abertura. Abertura, não no sentido de abertura para o que se passa à volta. Não. Numa reação de medo. Medo, nem se conhecer eu próprio. Exatamente, não se encontrar. E isto faz toda a diferença no desenvolvimento motor, sensorial e emocional. É porque quando nós trabalhamos em osteopatia com estas visões, pelo menos com esta tríade, as coisas ganham outra complexidade. Porque eu não trato um refluxo só por ser um refluxo. Não é? Eu não trato umas cólicas só porque são umas cólicas. Nós tratamos toda essa envolvência que nos permite garantir que há uma aprendizagem do sistema e da experiência do bebê, que é isso que vai dar a aprendizagem, não é? Sempre a experiência, através da experiência, e é isso que vai permitir com que haja um potencial de autorregulação, do controle, da aprendizagem, do desenvolvimento. Isso tudo é muito importante. É muito importante, sem dúvida alguma. Aliás, como tu sabes os casos, o que é que nos aparece mais em clínica? Vamos dizer assim, não é? É os pelágios, ou seja, a cabeça com um formato estranho, sim, o refluxo, cólicas, é mais ou menos por aí que nós somos. Os bicos andar de bicos de pés, não é? Aqueles comportamentos um bocadinho mais, parece que desenquadrados, que se precisa perceber ali um pouquinho melhor, alterações posturais, como as escolioses, não é? Que também já tivemos. Portanto, obstipação, sim, muitos bebés com obstipação, e aí às vezes é preciso a ajuda também da componente de nutrição, não é? Da nossa health coach, para ajudar aqui a mãe e a própria criança a lidar com isso. Se há algum alimento para a mãe que está a disputar isso do bebê, se calhar. Ou para a próxima criança. E a questão das otites, das renites. Tudo o que é inflamação, não é? Tudo o que é inflamatório. É claro que na criança as otites, as renites, as sinusites, é tudo mais, digamos, não quero dizer fácil, mas mais propenso, porque os seios aéreos são pequeninos. Pela própria estrutura, não é? Exato, que é muito diferente do adulto. Eu acho que isto, eu não sei se aí em casa nos conseguem ver, mas pelo menos ficam com a ideia. O tamanho da cara de um bebê é isto, sim, comparado com o tamanho do crânio. A do adulto, o tamanho da cara, eu tenho que ter aqui algum cuidado para o nosso Oscar 2 não se partir, mas o tamanho da cara do adulto é muito maior. Muito maior. E claro que a cabeça é muito mais pesada e precisamos de sacos de ar, que é os seios aéreos, para tornar a cabeça mais leve. Mas é uma proporção completamente diferente. Sim. E isto é verdade. E é tão verdade quanto... e nós vamos falar disso na nossa próxima live de sexta-feira. Não é, Carolina? Sim, a questão do crânio. A questão do crânio. Porque o nascimento é o maior trauma do ser humano. Se calhar um dos primeiros, ou o primeiro. O primeiro, certamente. O primeiro grande trauma do ser humano. E porquê? Porque, convenhamos, mas o meu filho nasceu de cesariana. Não é por isso menos traumático. Menos traumático, é. Não é? Claro que nada contra, também não vamos aqui criar, claro, não é esse o cada objetivo. situação é uma situação. E cesarianas salvam vidas e mesmo que não salvem, às vezes para algumas mães cesariana programada, organizada, é a melhor solução. E causa menos stress e menos stress que é agora passado ao bebê, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é, independentemente dos porquês, o método em si, o ato em si, não deixa de ser traumático. Sim. Não é? E quantos nós não vimos... É a primeira respiração, por exemplo, do bebê, não é? É a primeira respiração e são movimentos, para além de algum tempo, especialmente se forem mães de primeira viagem, não é? O parto pode demorar bastantes horas, a preparação do parto e o parto em si. O bebê tem que fazer o seu caminho, portanto, está à procura do caminho e o caminho ainda não abriu, não é? E, portanto, há aqui uma fase que, em termos da psicologia, depois tem a ver da psicanálise, tem a ver com as três fases, não é? Os três momentos principais, em que há o aperto e a ausência de saída, e depois lá começa a haver a saída ao fundo do túnel.
Só que essa saída ao fundo do túnel, estamos a falar de uma cabeçola, também não é tão grande assim, mas de uma cabeça com aí uns 10 centímetros de diâmetro. Portanto, os ossos do bebê foram feitos, e isto é que é espetacular. Maleáveis e passar, não é? Não é? Só que muitas vezes também não está bem alinhado, não é? Pois, eles para passarem vão se ajustar, não é? E cada contração o bebê vai se ajustando. Só que eles não vão passar assim, perfeitinhos, e não vão voltar perfeitinhos. Eles vão se ajustando, vão se sobrepondo, vão se encavalitando para passar, e depois chegam cá fora, e aí é que vai começando a ganhar um bocadinho outra vez a forma. Alguns até saem com, parece mesmo que levaram uma palada na cabeça, não é? E depois o que é que acontece? Há o edema. Por isso é que se calhar nós não avaliamos logo o bebê assim, ou pelo menos a parte do crânio, logo assim que nasce. É sim, depende muito aqui das situações. Às vezes há bebés que têm que ir para a UTI, etc. E pode ser necessária a intervenção. Mas de regra geral, vamos dizer assim, o ideal é ser após exatamente essas 2 semanas. Para libertar deste edema. Este edema e ficar. Que é o que se chamava a lua de leite. Ok. Em que o bebê, pelo próprio edema que tem em termos de impacto, foi do parto, etc., está como com o sistema autónomo em shutdown, está quase como quem resete. Então, naqueles primeiros 15 dias, os pais vêm super contentes, que ele dorme imenso, não chateia nada, é uma maravilha, só come e dorme. E depois, a partir dos 15 dias, viram São elas, não é? Começa a mudar o disco. Pronto, isto é uma coisa recorrente, não é? E depois vem a questão do refluxo, vem a questão das cólicas, da dificuldade de evacuar, depois aí começam a surgir. Mas de dizer que as cólicas também são normais, não é? Não podem causar assim tanta dor ao bebê, mas as cólicas é um processo normal. Isto é importante, Carolina, porque realmente há que entender uma coisa. Quando o bebê nasce, ok, vamos aqui ao menos dizer, o bebê está dentro da barriga da mãe, não é? Não come, porque o alimento vem através do vaso sanguíneo, do cordão umbilical. Portanto, o sistema digestivo não digere. Vai engolindo algum líquido amniótico e isso vai dando as primeiras sensações de sabor. O líquido amniótico vai tendo sabores diferentes conforme o também come. Certo. Mas ainda assim estamos a falar de líquido amniótico. Não é uma exigência digestiva assim tão grande, não é? O que é que acontece? O bebê quando vem cá para fora, tem que aprender a digerir, aprender a ter fome. Porque ele inútil nunca teve fome. As necessidades estão sempre supridas. Não é? Vai aprender a ter fome. Isso é desagradável, é desconfortável. Vai aprender a ter frio ou a ter calor. Inútil, a temperatura está perfeita, estável. Vai aprender a respirar. Inútil, recebia o oxigênio também pelo sangue. Portanto, vai aprender a respirar. E aquele primeiro choro do bebê, no fundo, é o surfactante pulmonar a abrir o pulmão, não é? E aquilo é quase, não diria uma sensação de queimação, mas deve ser quase equivalente. E o que é que acontece? Portanto, vai aprender a comer, a digerir, a engolir enquanto respira, a evacuar, a sentir frio, a sentir calor, a sentir o toque direto, a sentir o barulho, a sentir cheiros. Quer dizer, nós estamos a falar num espaço de um minuto. É muita coisa, é muita informação. É muita coisa. É muita coisa. Até para nós seria muita coisa. Vamos cá, não é? Sim. Agora ponham isso com horas ali a fazer esforço, não é? Para sair. Ou uma cesariana que foi uma saída abrupta, sendo programada ou não é? A saída é sempre abrupta. Porquê? Porque o bebê está pernas para baixo e vai ser puxado. Não é? Ele está pronto para sair pelo... Sim, alguns transversos, etc., não estariam nessa posição, mas ainda assim são retirados no meio. Não é? Portanto, isso também tem impactos. E depois tem impactos, e já falámos disso, inclusivamente até com a nossa health coach, sob o ponto de vista da microbiota, etc., não é? A questão de ser um parto vaginal ou um parto cesariano, mas pronto. Mas aí, depois tínhamos todo um outro mundo para falar. Certo. Mas a verdade é que o crânio realmente tem que se mudar imenso. Tem que se adaptar. Vai ser espremido ao máximo. Não é? Claro que quanto mais dilatação a mãe tiver, melhor, mais fácil. Quanto mais pequeno o bebê também for, melhor. Quando há este assincronismo de tamanhos, mais difícil. Não é? Mais difícil. Isto pode criar aqui assimetrias cranianas, não é?
que era o que estávamos aqui a falar das plagiocefalias. Pode. Mas também é verdade que estas assimetrias podem acontecer no parto ou já in utero. É verdade, é verdade. Ok. Do Do posicionamento do bebê. Não esquecendo que o último trimestre passa 3 meses de pernas para baixo. certo, e se tiver Com aqui, tamanho já... por exemplo, mais contra o ilíaco, Ou a mãe tiver um mioma do útero, Ok. ou haver gêmeos, ou sim, mais, pois, não é? o espaço é muito mais O espaço reduzido. fica mais reduzido, um está com o pé, o outro está com a mão, quer dizer, Certo. tudo isso, por isso é que eles têm esta capacidade de serem adaptáveis. No entanto, isto também traz essas moças, digamos assim. Porquê é que isto é importante? A questão aqui principal é porquê é que isto é importante? Porquê é que a Ucrânia é tão importante? E porquê é que você pode falar, bem, para nós não é só a Ucrânia que é importante, primeiro. Muitas vezes nas primeiras sessões nem mexemos cá. Verdade. Não é? Verdade, E verdade. quando estamos a falar do Ucrânia, estamos a falar em mexer, estamos a falar de toque, eu mostro sempre aos pais primeiro o toque. Muito, muito suave, porque isto é super moldável, não é? É suave, não causa desconforto. E se não causa dor, e se causar é um desconforto que nós rapidamente percebemos e ajustamos. Sim, o bebê começa logo ali a mexer e Dá percebemos logo que é sinal. Nós do percebemos nosso logo. toque. É ali, está É, certo. é tão suave que muitos adormecem. Exatamente. Muitos adormecem, é verdade. E depois o que acontece? Muita gente tem de trabalhar toda a parte das clavículas, toda a parte do externo, toda a parte das costelas, do diafragma, da bacia, das ancas, Muito mobilidade. tudo dá mobilidade, dá liberdade, porque um bebê que tens libertas solto, não é? Vai se desenvolver com mais facilidade. A Tem menos- liberdade de movimento, não é? Se eu estiver restrita aqui na minha clavícula, eu não vou trabalhar este braço. Ele não vai à linha média e não vai encontrar a outra mão. E não quando é vai para explorar, vestir? E não vai explorar, não é? Exatamente, e quando é para vestir é aquela queixa típica que as mães veem. Quando é para vestir ele não gosta nada de se vestir e se despir. Dá-lhe Se dor. calhar tem Dor. uma razão, não é? Muitas vezes dá dor. E isso é que é uma coisa que é importante alertar também, que é, os bebés não são maliciosos, não têm manha. Isto não existe. Os bebés são puros, então até o primeiro ano é o que é. É preto e branco. Dói, choro, não dói, está bom. Não é? Sim, Estou sim. desconfortável, choro, só tenho essa maneira de chorar. Cabe-nos a nós adultos interpretar o porquê, ou procurar o porquê desse desconforto. Né? Depois outra coisa que eu acho que é muito importante, e estávamos aqui a falar do in utero, é a questão da gravidez. Uhum. Não é? Nós também trabalhamos com a grávida. Ainda hoje, Uma não é? grávida, por exemplo, que não se vê que está grávida de costas, se calhar não é muito bom sinal. Ou seja, aquele corpo não se adaptou a um bebê que está lá dentro. Pois não lhe está a dar espaço. Não está a dar Não é? espaço Não e está há aí. uma restrição de movimento para o bebê. E isso é muito importante, ou seja, a grávida, dentro do possível, claro que há condições que Claro, limitam cada isto uma. e não vamos estar aqui. Pronto. Agora, no modo geral, não é? Quanto mais se mexer, melhor. Porque a experiência do movimento, lá está, a experiência do movimento, ou seja, o bebê estar in utero, às Está. cambalhotas, não é? Dentro Está a do, sentir. dentro do líquido ou já mais fixo, está a sentir a direção, os momentos de força, os momentos de pausa, e está a experiência do movimento, ok? E a experiência do movimento, e está provado isso, quanto mais rico for o movimento in utero, portanto, quanto mais um bebê se mexer dentro da barriga, melhor ele se vai mexer cá fora, porque já tem a experiência. E neste momento, o cérebro do bebê é como se fossem cabos elétricos que se ligam. Estou a lembrar daquele sistema das telefonias antigas, das telefonistas, não é? Tinham que fazer as ligações diretamente. E o que é que acontece? O cérebro do bebê funciona isto, eu ponho, funcionou, ok, vou tentar outra vez, funcionou, ok, vou tentar outra vez, ok, esta ligação é válida. Ou então vai funcionar como? Vai funcionar, eu tento, não correu bem, tento outra vez, não correu bem, ignoro esta ligação. Então, estamos a falar de ligações de neurónios, okay? Sinapses que se criam ou não, ok? E fáceis. De uma forma muito fácil e depois definitiva. E isto é que é interessante e bonito. Ou seja, no primeiro ano de desenvolvimento, e aqui é o desenvolvimento cognitivo que estamos a falar também, não é? Emocional, aquilo que fica, a trama que fica, é uma trama que pode ficar o resto da vida. É muito importante. Nós damos muita importância aos primeiros 1000 dias do bebê, não é? Porque esta trama vai ficar para o resto da nossa vida. E isto é tão verdade em termos psicológicos, gerais, como físicos. Ainda hoje, numa sessão com uma rapariga,
jovem, eu lhe perguntei, olha, tu já sabes como é que foi a tua história de parto? Já pergunto, porque eu tinha-lhe pedido para ela perguntar à mãe. E foi muito engraçado que ela disse, olha, eu não sabia. A minha mãe diz que o meu parto foi horrível. Sofreu imenso, por isso eu também devo ter sofrido imenso, etc. Ou seja, há histórias boas e há histórias boas, não é essa a questão. Claro. A questão aqui é, eu hoje, em adulta, apercebi-me de que havia ali alterações posturais que já... Sim, e é uma jovem. Eu tive com uma senhora, se calhar com os seus 80 anos, e perguntava-lhe, olha, e o seu parto, sabe? E ela disse, olha, nem sabem como é que eu estou aqui hoje. Não era suposto ela ter sobrevivido. Ou seja, já é uma coisa, é do parto. Isto é muito interessante, porquê? Porque nós quando trabalhamos, e eu acho que isto é a parte boa de nós fazermos este trabalho transgeracional. E transgeracional, ou seja, desde o bebê até um adulto. Porque muitas vezes, aliás, isto foi o que levou exatamente à pediatria, foi a questão de, nós estamos muitas vezes como fisioterapeutas a trabalhar com um adulto e percebemos, pá, mas aquele crânio está achatado, aquele crânio está moldado, aquela cervical tem uma adaptação àquela alteração estrutural. Por mais que eu tente, não dá. Exato, por mais que eu tente, só vou no máximo equilibrar, libertar, aliviar a dor, mas... Então, e se fosse lá atrás? Não é? E se tivesse sido lá atrás? Esta é que é a questão. Pode resolver tudo? Não. É um milagre? Não. Mas pode ajudar muito. Agora, quantas crianças tu vês hoje em dia com óculos ou com uma escoliose e que tu pensas, se tivesse sido, caramba, logo. Se tivesse sido logo ou se tivesse sido durante o primeiro ano, será que se calhar até continuaria a precisar? Mas se calhar não era tão grave, tão acentuada, uma escoliose. Não é? Nós temos aqui casos em que percebemos claramente, por exemplo, que a disfunção de um olho foi o que causou a alteração de crescimento do membro. De uma perna, não é? Portanto, quer dizer, e quando nós começámos aqui a questionar tudo isso, fez sentido e efetivamente agora procuraram as ajudas que tinham que procurar e não é isso que está em questão. Mas, quer dizer, temos que ter esta visão, que aquilo que acontece em pequenino vai influenciar o resto da nossa vida. Para bem e para mal. Exatamente, por exemplo, nesse caso dessa rapariga que eu estava a falar, que eu lhe perguntei do parto, ela disse, foi horrível, a minha mãe para me alimentar tinha muita dificuldade. A verdade é que ela hoje em dia teve que ter várias intervenções cirúrgicas, várias situações relacionadas com o sistema digestivo. Portanto, é uma coincidência? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Agora, todo o padrão dela, toda a problemática do ombro que ela tem, toda a falta de variabilidade de movimento muito, muito rígido, muito fixo, fez-me pensar que em bebê teria sido, se calhar, o parto, tudo isso, não é? Portanto, isto não é só, porque é um bebê. Não, isto é prevenção futura, isto é trabalho preventivo, de acompanhamento. Sim. E é tão ou mais importante, por isso é que gostamos de acompanhar os bebés durante o primeiro ano, pelo menos até o alcançar da marcha, não é? Sim, porque depois há pequenos marcos que podem voltar, se tratamos de falar um torcicolo, depois a criança volta a sentar, temos que ver, será que isto voltou atrás? Não? Quando começa a andar, há sempre uma tendência a... Exatamente. Por isso, temos que estar sempre aqui a vigiar. Sim, é importante, nem que seja um acompanhamento digamos, pontual, nem toda a gente precisa de um acompanhamento assim tão frequente, não é? Sim, numa primeira fase, se calhar, semanal, quinzenal e depois vamos passando. Exatamente. E há certos marcos. E há bebés que nós mesmo dizemos, olha, está tão bem, só quero ver daqui a um mês ou daqui a 2 porque vamos entrar na dentição. E tudo bem, tudo bem. E é mesmo disso que é suposto. Há outros que às vezes chegamos a dizer, ok, vejo-te hoje e vejo-te amanhã. Claro, temos que avaliar. Se calhar esta semana vemos 2 vezes, para a semana vemos uma e afinal agora é só daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. E é importante aqui perceber que a intervenção em si, como é que é isto de intervenção? Como é que é isto da osteopatia? Não é? Porque às vezes eu percebo que os pais vêm um bocadinho com receio, ou vêm um bocadinho a achar que é uma coisa esotérica. Não é? Não. O que é que está aqui na base de tudo isto? O que está aqui na base de tudo isto é embriologia, portanto isto é ciência, é anatomia. Okay? O que é que está aqui na base de tudo isto? É nós percebermos que todo o sistema parasimpático, por exemplo, não é? E principais nervos, nervo vago, nervo frénico, são assim
estruturas importantes, não é? Tem. Saem do buraquinho, vamos dizer assim, Sim, do crânio. E estes buraquinhos é bom que estejam com o seu calibre ideal para que estes nervos funcionem. Sim, porque se tivermos qualquer coisa a tapar, um osso, não é? Não, esse nervo, a condução nervosa não se dá tão bem. E há irritabilidade, e há problemas Digestão, digestivos, e há problemas respiratórios, e há soluços frequentes. Então, tudo isto tem que ser trabalhado nessa perspectiva, ok? Na perspectiva anatómica, fisiológica, de potenciar a maturação do sistema. Porque o sistema, quando o bebê nasce, não está maduro de todo. É pela ausência de experiência, como eu expliquei antes. Sim, não é? sim. Portanto, daí ser normal as cólicas, porque era aquilo que estávamos a falar. Porque O sistema não digestivo está maturo. O que é que acontece? Chega ao intestino e o intestino está ali, tem sempre aquela dúvida que é, ok, isto é para digerir, não é para digerir, isto é bom, não é bom, anda para a frente, não anda, como é que movimenta, coordenar os movimentos. E isto são as ditas cólicas, esta conversa, digamos assim, entre o sistema simpático e parasimpático que ainda não está É muita coisa. em harmonia, porque o simpático está muito desenvolvido, porque o bebê esse desenvolveu, não é? Porque é o movimento, esse desenvolveu. Agora o sistema digestivo, o nervo vago, etc., não está. E ele só vai ser desenvolvido quando sai. E portanto há aqui uma corrida um bocadinho desleal, digamos assim. Um já partiu à frente. Está muito mais à frente do para. E até este conseguir chegar lá em dominar e agora entro eu, agora entras tu, demora aqui um bocadinho. Por isso é que a gente fala que as cólicas é normal os 3 a 4 primeiros meses. Claro que há capacidade da nossa parte de intervenção de aliviar, mas que é um processo natural. E isto é o que acontece. Então, o que é que acontece na sessão? Como é que a gente trabalha? Porque isto há aquele receio. Não é com velinhas e com mesinhas. Não. É muito com as nossas mãozinhas. Não é ver como é que vem a criança, não é? Perceber. Podemos trabalhar com ele a mamar, por exemplo, também. Ou seja, não precisamos de tentar aqui alterar os horários do bebê. Não é por ele estar a dormir que não vem. Não é por ser uma hora em que ele vai comer que não vem. Nós aproveitamos. Não é porque precisamos fazer um cocô, mudar uma fralda que não vem. Nós aproveitamos todos os momentos. É. Num dia dá para trabalhar um bocadinho mais o crânio perfeito, no outro vamos um bocadinho mais aos diafragmas, clavículas, o que seja. Nós vamos nos adaptando muito ao bebê como ele vem. Eu costumo dizer à família que é assim, eu, nas sessões sou tipo um polvo, embrulho neles. Porque eu aproveito tudo para trabalhar com a criança. Então é isso, não é preciso a criança vir com fome, porque depois vai bolsar. Não é preciso. Até porque ele vai vir irritado e não vai funcionar. E depois também é preciso desmistificar aqui uma coisa. A criança, quando vem à sessão de osteopatia, não é, pelo menos no nosso modo de ver, não é suposto estar a sofrer, estar a chorar. Não é isto que se pretende, estar ali a chorar e não, tem que ser porque tens que esticar a perna. Não, que vai criar depois quase uma aversão, não é? Vai criar um excesso de cortisol, um pico de adrenalina, que não é nada benéfico para o bebê e que se for até ao primeiro ano ainda é pior, porque cria estes marcos, estes vínculos, não é? Negativos, esta trama que eu falei antes, e isso não é isso que se pretende. Claro que não. Não se pretende pôr a criança a hiperventilar e a ficar... Não, mesmo em situações respiratórias. Não, certo. Sim, quando eles começam a ficar muito irritados ou paramos porque já trabalhámos há algum tempo, tive aí agora um bebê a semana passada, estávamos ali a chegar ao final da sessão, ele começou a chorar um bocadinho, ok, por hoje está feito, não vale a pena entrarmos por aqui, já fizemos imenso. Exatamente, a respeitar. É respeitar o limite da criança. Exatamente. Claro. E depois há outra coisa que é percebermos que toda a abordagem, às vezes eu acho piada aos pais dizem, mas a gente não devia fazer nada. Parece que estamos só ali ao colo com os miúdos, não é? E passamos a maior parte do tempo com o miúdo ao colo, ou aqui, ou como eu adoro esta posição, ou aqui. Pronto, passamos a maior parte do tempo com o miúdo ao colo. Lá vamos pontualmente até um bocadinho à marquesa, ou à bola, enfim, vamos buscar assim às vezes umas brincadeirazinhas para eles terem um estímulo positivo enquanto fazemos uma coisa que é um bocadinho menos agradável. Mas a verdade é que os pais dizem, mas a gente não devia fazer nada, não é? No bebê... Era suposto ele chorar. Não. Ele está calminho. No bebê não vamos propriamente pôr um peso na perna, agora vai trabalhar a força, não é? Claro. Até porque a constituição do músculo não é a mesma. Sim. Se formos olhar para um bebê, para o corpo de um bebê não é um adulto pequenino. E voilà.
E, portanto, quem trata adultos que não tiver formação pediátrica não pode tratar crianças. Mas há muitas técnicas que nós aprendemos para pediatria que podemos aplicar no adulto. Sem dúvida, sem qualquer Contrário- problema. O contrário contrário não é não é verdade. verdade. Claro, claro, claro. Por isso é que nós, quando aprendemos sobre crianças, também percebemos melhor os adultos. Sim, sim, sim. Graças a ter agora mais formação em pediatria, é que eu percebi e comecei a perguntar a algumas pessoas o que é que aconteceu no parto, como é que foi o parto. E as coisas começaram... Sim, estas coisas do meu parto foi muito difícil, não era suposto eu estar viva. Pois, E é tudo à esquerda, ou é tudo à direita. Porquê? não é? Então isto é muito interessante quando nós começamos a incluir tudo isto. E depois também é muito interessante perceber que, e nós ficámos aqui a falar o resto a intervenção, o corpo do bebê é um corpo fluido, um corpo molinho. E é suposto que o bebê seja molinho, ok? É um Quando corpo sentimos, se calhar, aqui uma torácica muito rígida, rígido. Aqueles bebés que nos dizem, ele já se quer pôr de pé, é pequenino, mas até ficamos assim. sim, não é normal. E depois Ok. dizem que se calhar tem refluxo, está relacionado. Pronto, então aí é importante explorar, é importante perceber o porquê. Outra coisa que é importante também perceber e se quem tiver aí em casa, se tiver dúvidas, por favor, coloquem. Nós vamos falando, nós somos umas verborreicas, não nos vamos calar deste tema. Mas a questão é, quando nós estamos a trabalhar o corpo do bebê, se vocês olharem para o corpo do bebê e olharem para o corpo do adulto, vocês não veem no bebê a definição de músculos. Não se vê um bíceps bem trabalhado, olha aquele quadricito, não se vê. Não é? Porquê? Porque o tecido facial, o tecido muscular ainda não teve a experiência. Eles vão começando a adquirir a forma muscular com a função. Não é? À medida que vão tendo, por isso é que os primeiros músculos que ficam mais definidos até são os tensores. Claro. Não é? Porque vão tendo aquela quando começa com o tronco e com as mãozinhas, etc. Sim, sim. Exatamente. Então, não é a mesma coisa o trabalho do corpo do bebê, mesmo em termos de trabalho. Por exemplo, um osteopata está lá, vamos instalar a coluna ao bebê. Claro que não. Até porque a coluna do bebê e eu por acaso até tinha pensado trazer e acho que não consegui para a salada, um colar de pérolas. Okay? É literalmente um colar de pérolas, ou seja, é como estar a agarrar um colar de pérolas e ele vai... Deve ser super moldeável, não é? Por isso, Isso. quando sentimos que alguma coisa não vai, que alguma coisa tem que ser trabalhada aqui, não é? Exatamente. A questão da mobilidade. Exatamente. Portanto, um bebê tem que ser móvel. Depois, outra coisa que é fundamental, quando a gente fala bebê, lá estamos nós a esticar-nos sempre para a frente. Não é só bebê. Claro. Fundamental a criança brincar. E fundamental a criança, assim que possa, chão. Não é espreguiçadeira, não é em cima da cama, por favor, porque em cima da cama é perigoso, a pessoa sem querer distrai-se, eles começam a pivotear e caem. E depois pode haver traumas severos, porque eles ainda não têm muitas vezes a reação de extensão protetiva eficaz o suficiente para o impacto, não é? Claro. Para suportar. E é uma queda. E é uma queda alta, comparada com o tamanho deles. E portanto é chão. É pôr Um tapete, uns qualquer tapetes coisa daqueles molinhos, como nós até temos aqui no ginásio, estou aqui a olhar, confortável, lavável, pronto, que não se embrulhe na criança e pôr no chão. Desde que o ambiente E seja seguro, deixar explorar. Deixar explorar. A criança aprende com a experiência, por isso sim, é deixar explorar. De barriga para cima, de barriga para E ele baixo. naturalmente vai lagartear, digamos, e vai minhocar por ali e vai explorando. Outra coisa que é importante, e aos pais têm atenção, é deixar a criança ter a experiência, não ter medo, obviamente, a objetos não perigosos, claro, mas, por exemplo, os cantinhos pode bater no olho. Claro, se for uma coisa que possa lesar, sim, mas se for um brinquedo ou uma esquina de uma coisinha que não faça... Perceber o perigo, não é? E ele só vai perceber como? Experienciando. Experienciando através do quê? Da boca. Claro. Sim. Não é? Por isso Agora, é que nesta este primeira leva fase, tudo à boca. leva tudo à boca e lá está. Sei lá, por exemplo, a clavícula tem que estar soltinha para ele conseguir levar a mão à boca, senão não vai explorar, não vai conhecer. Esta mão não conhece a outra. Isso. E o bebê tem que se conhecer assim, ele, isso. que é para conseguir Para ir ao se centro. organizar. Exatamente, para conseguir ir ao centro. Portanto, o bebê que esteja aqui não vai conseguir fazer essa evolução, não é? Outra coisa que é importante, deixar explorar na boca, deixe estar na boca, não faz É mal. por aí que eles exploram o mundo, não É é? aí que eles exploram o mundo. Portanto, É normal levarmos à boca. Deixa-nos levar. deixa-nos à boca. lá. E depois às vezes assim, e até foi fundo demais e, ok, acontece uma vez, sim, se calhar acontece uma vez. Acontece duas, sim, se calhar acontece duas. À terceira já não vai acontecer, porque ele já percebeu os limites da própria boca.
Isto também é importante. Depois todo o experienciar da comida, dos brinquedos, e atenção que os brinquedos, uma criança que está a aprender o que é o mundo, como é que ainda nem sequer tem o conceito de carro, de automóvel bem definido na cabeça, como é que vai perceber que aquele carrinho representa um objeto que existe na realidade, não é? Por isso é que eles gostam de brincar com os taparoeiros e com as colheres, com as molas, porque é aquilo que eles veem que é real e que nos vem a mexer. É verdade. E dentro do limite da segurança, obviamente, deixá-los explorar isso. Depois metem o taparoeiro um dentro do outro e voltam a tirar e voltam a repetir. E este repetir constante, é como quando começam a subir escadas e a descer escadas, estão ali e repetem. É fundamental, é consolidar, é treinar. Tanto que, à noite, os bebés treinam. Quando estão em sono REM, algumas vão de reparar que começam a treinar ou a rodar, eles no fundo estão a reforçar o aprendizado que tiveram durante esse dia, da experiência, estão a consolidar, estão a vincá-la na tal trama. Daí é a criança ser muito importante o sono, não é? Nós também já tivemos uma live sobre isto, o sono é muito importante. Sim. Quando chegam, sei lá, à escola e não conseguem aprender, se calhar foi porque não tiveram uma boa noite, é porque não dormem bem. Sim, nós falamos sobre a importância da apneia na infância. Não é normal uma criança ressonar. Não é normal ninguém ressonar. Ninguém. Quem ressona precisa de ser visto, ok? Independentemente de ser criança ou não. Sim. Mas na criança tem um impacto da aprendizagem e do desenvolvimento, não é? E eles estão aqui prontos para absorver tudo. Se não conseguem aprender durante a noite e descansar durante a noite, como é que depois vão para um dia de escola? Pois e depois são diagnosticados com déficit de atenção, por exemplo, mas apenas ele não dorme bem. Por exemplo, é uma de muitas opções, não é? Podíamos estar aqui a falar até amanhã. Até amanhã. Mas sim, o sono é muito importante. Claro que o sono do bebê até aos 8, 9 meses, 10 meses, não é um sono a noite inteira. Claro. Podem eventualmente ser. Mas cuidado também com esses bebés que não chateiam nenhuma mosca. Também não é normal, não se ouvir um bebê em casa, não é? Isso, não se ouvir um bebê em Mesmo casa. durante o dia não é normal. Aí é algo que tem que ser avaliado também. Não quer dizer que haja algo neurológico, mas é algo que tem que ser avaliado. Tem que ter atenção. O comportamento natural do bebê é a interação, é querer interagir, é querer estar perto, é querer necessitar das... não é? Sim, chamar. Portanto, Brincamos um bocadinho, damos um beijinho no pé, damos outra vez. À terceira, se calhar, é o bebê que nos dá. Se ele não der, já pode ser aí um alerta. É Depois, isso é outra questão. Depois a interação com os irmãos, o deixar explorar na rua, o evitar as telas, os ecrãs, telemóvel, iPad, mas isso logo televisão. Sempre. Idealmente até aos 2 anos, não. Ok? Isto é mesmo muito sério. Até há pouco tempo houve uma reportagem, e depois quem estiver a ouvir que veja, porque isto é mesmo muito sério, altera muito o desenvolvimento da criança. E parece que temos aqui uma pergunta que eu vou pedir que nos coloque, o Rui nos coloque, para saber se ainda conseguimos responder. A minha filha tem um síndrome rara, ela vai fazer 3 anos, ainda não senta e não anda. E é aconselhável fazer este tipo de fisioterapia osteopata? Provavelmente sim. Temos que perceber, Avaliar. temos que ver qual é esse síndrome, não é? Portanto, ser raro, porque aos 3 anos, se ela ainda não se senta, provavelmente estamos aqui a falar de uma hipotonia, de uma dificuldade de ativação. Eu estou aqui Sim, a imaginar sem saber, não é? Mas claramente seriam competências que já deveriam de estar adquiridas. Quer dizer que ela está atrás, ou seja, o desenvolvimento dela está no equivalente se calhar aos 6 meses. Era importante haver aqui este estímulo sensorial, sim, este estímulo de movimento, perceber se há alguma estrutura que a limite. Sim. Porque uma criança, por exemplo, que até tenha um ilíaco menos alinhado, uma bacia menos alinhada... É mais difícil sentar. É mais difícil sentar e tolerar. Assim como se tiver aqui alguma restrição em termos cervicais, também pode ser só por aí mais difícil de realizar a extensão. Então, é importante ser vista, sim, com a ajuda do pediatra. Atenção que este trabalho que nós estamos aqui a falar não substitui, não põe em causa, muito pelo contrário, o objetivo é ver uma parceria, uma comunicação
com o pediatra. Isto Claro. não é... Sim. Não Nós estamos a temos entrar em pediatras- seara alheia, nem vice-versa. Nós temos pediatras que falam connosco, não é? Exatamente, e nós partilhamos, olha, senti isto, senti aquilo, eles encaminham, eu gostava de ter a sua opinião, nós damos a nossa visão de movimento, Nossa visão. claro. Não estamos aqui a diagnosticar doença ou síndromes ou o que seja, não é essa a nossa função. A nossa função é perceber, ok, este síndrome, no caso dessa menina, por exemplo, existe, teríamos que o estudar, obviamente, para perceber e depois perceber como é que nós, perante isso, poderíamos intervir para lhe dar a maior funcionalidade possível. Espero ter respondido. Temos mais informação. A síndrome do West e tem hipotânica e não tem controle de cabeça. Hipotonia. Hipotonia. Pois. Portanto, se não tem controle de cabeça, não vai conseguir sentar. Ou seja, isto depois é sempre aquela questão das fases, não é? Que isto está muito bem desenvolvido. Ou seja, primeiro o bebê começa por levantar a cabeça, depois começa por ter a capacidade de braços para levantar o tronquinho todo, depois começa aqui com um certo tendência para tentar pôr-se de gatas, depois é que começa a explorar a posição de sentado, ok? Portanto, isto tem uma progressão. Não dá para saltar. Não dá para Se não saltar. tiver controle de cabeça, não vamos conseguir. Ninguém com controle de cabeça, nem um adulto consegue estar sentado. Esse seria o primeiro objetivo, o controle da cabeça. Usar a visão. Estimular através da visão. Sim. Com os como objetos que ela brinquedo. gosta a seguir, o rolar, não é? Usar aquilo que ela tenha para ir buscar essa evolução, não é? Para ajudar nesses passos. Sim. E provavelmente até aqui, em termos de osteopatia, podíamos pensar aqui neste caso, era um bebê que se calhar precisava até de uma ajudinha para estimular aqui um bocadinho o simpático, não é? Claro. Aqui neste caso seria um bocadinho isso. Espero que tenha respondido, mas se não também nos manda um e-mail diretamente ou uma chamada e teremos todo o gosto em tentar ajudar um pouco mais, para perceber um bocadinho mais a questão. Já estávamos aqui a falar um bocadinho das telas, até os 2 anos que os bebés não devem utilizar. Mas logo na amamentação, como já tínhamos dito, a mãe estar a amamentar com o telemóvel ao lado não está ali a criar o vínculo, não é? Tem que ter um bocadinho de atenção, já falámos há bocado sobre isso, mas é mesmo olhar olho no olho, para criar esse vínculo bebê-mãe, que está ali nos primeiros 3 meses, o 4º trimestre, como O 4º trimestre, exatamente. é um grande vínculo. É muito importante, muito importante. Isso aqui a tela para a mãe quando está a amamentar, ou quando está a biberon. Exato, enquanto está a alimentar o filho. Assim como, por exemplo, a própria alimentação quando é a introdução alimentar. Quando é a introdução alimentar, idealmente, depois há a questão das escolas, etc. Mas idealmente essa introdução alimentar deveria de ser feita por modo de experienciação, portanto, numa forma de deixá-lo experimentar sem a obrigação de ser nutritivo, não é? Portanto, deixá-lo experimentar livremente e especialmente quando a criança já tem capacidade de sentar. Porquê? Porque se a criança não tem capacidade de estar sentada e equilibrada, ela vai estar a deglutir, a segurar-se, digamos, quase que parece que está pendurada, não é? Vai estar a fazer um esforço para se segurar e ao mesmo tempo deglutir. O risco de engasgamento é muito maior. É muita coisa mais Portanto, aí, se for necessário realmente realizar essa introdução, ao colo da mãe, ao colo do pai, de alguém que a criança sinta segura para ser introduzida a uma experiência nova. E em segurança, porque aí se for preciso, Claro. faz as manobras. Engasgar. É, claro. Exatamente. Bom, Carolina, eu não sei, eu acho que nós por nós continuávamos aqui a falar Sim, em isto é um coisas. tema que É dá um tema que dá pano. pano para mangas, dá pano para mangas. Dá para falar de muita coisa mesmo, mas acima de tudo o que queremos transmitir é que a osteopatia pediátrica, no fundo, é uma visão do início da vida, não é? De algo que tem fases para ser mudado, não é? E que se pudermos acompanhar e idealmente, num mundo ideal, sim, todos os bebés deveriam ser vistos, nem que fosse uma vez. Nem que seja para descartar a hipótese. É isso que eu ia dizer. Acho que ainda não tínhamos dito aqui. Não é preciso terem algo visível ou que o médico diagnostique para virem ter connosco. Às vezes é só um check-up. Está tudo bem, eu quero uma estratégia para isto. E nós conseguimos dar essas estratégias. Não é preciso ter algo, não é? Não é preciso ter uma cabeça torta, digamos assim, um psicólogo, não precisa ter refluxo. Nós às vezes conseguimos dar
pequenas estratégias, como estimular o bebê em determinada fase, para prevenir. Exato. Não precisa de ter algo mesmo. Aliás, tu agora tocaste num ponto que eu lembrei-me da Viola Fryman, que foi, digamos que a grande osteopata pediátrica, quem realmente é osteopata e que desenvolveu aqui a parte da pediatria. Ela fez um estudo único no mundo, ela faleceu já em 2016, mas fez um estudo único no mundo, em que envolveu 1250 bebés. Não é? E desses 1250, apenas 12% não tinham alterações cranianas ou sacrais. Apenas 12%. Certo. Todos os outros tinham, com mais ou menos manifestação, e 67% deles tinham alterações, tinham alterações e sintomas. Tinham alterações sem sintomas. Ok? Portanto, havia aqui a questão de, então, mas se não tem sintomas é preciso trabalhar. Em Pode criança não ter sintoma agora, mas pode vir a ter no futuro. Lá está, muitos adultos que nos chegam agora não tiveram sintomas em crianças, em bebês. Ou foram sintomas Ligeiros, se calhar, e que no meio é às vezes, normal. e que às vezes no meio tanta coisa passa, não é? Porque depois também há muito isso, da cultura, não é? E da cultura latina, que é normal, o bebê chora muito, é normal, é tudo normal, não é? A mãe tem pouco leite, dar leite de biberon é normal, tudo. Pronto. Acima de tudo é dar esta alerta de consciência. O que é normal, o que é comum não significa que seja normal. Claro. Não é? E não é normal. Ser normal ou não ser, se é normal, excelente, se está tudo bem, excelente. Por via das dúvidas, perguntar, questionar o pediatra, o médico de família, a enfermeira, a conselheira de amamentação, o osteopata, o fisioterapeuta, dotar-se de informação, não ficar apenas porque o é normal. Isso eu acho que é porque a mãe também tinha, ou o pai também tinha. E às vezes tinha porque era uma questão comportamental e, portanto, normalmente a família está naquele hábito, não é? E, portanto, claro, também tinha. Mas pronto, acho que era esta a mensagem que nós queríamos colocar. Aproveitamos, se calhar, para nos despedirmos, já estamos a chegar aqui à nossa hora, e para deixar o convite de que vamos ter a próximos chás, conversas e saúde com um tema totalmente diferente. Desta vez vamos falar sobre o paddle e as lesões do paddle com o fisioterapeuta Diogo. Aqui já não somos nós as protagonistas, saímos da... Experts. Exato, aí deixamos o o tipo de desporto com o terapeuta Diogo, portanto, sobre o paddle, que é um tema bastante, penso eu, interessante, especialmente para os praticantes, não é? Que nós também vamos apanhando aqui na clínica, que tem sempre várias mazelas, especialmente após torneios. Sim, se calhar se perceberem um bocadinho mais, dá para prevenir. Exatamente. Temos que trabalhar cada vez mais pela prevenção. Pela prevenção, sem dúvida alguma. Não lesão. Mais vale prevenir que remediar, como diz o velho ditado. E, portanto, deixo aqui o alerta para o próximo Chá Conversas e Saúde, que será em fevereiro, dia 20 de fevereiro, às 21 horas, aqui presencial e online, nos nossos canais. Obrigada a todos que nos assistiram presencialmente e online. E deixo também o alerta para a nossa próxima live de sexta-feira. Sexta-feira, às 9 da manhã. Vemo-nos lá. Até lá, um bom resto de noite. Muito obrigada. Se este conteúdo fez interesse e fez sentido, partilhem, divulguem esta iniciativa que é gratuita e o objetivo aqui é realmente termos uma conversa tranquila, sem grandes tabus nem problemas e ajudar-nos no que pudermos, claro, com a partilha de conhecimento. Muito obrigada a todos, um bom resto de dia. Deus, boa noite. Boa noite.